Quem nunca foi a Floripa não sabe onde fica o meu coração. Vem que o dia começa, sem a mínima pressa. Floripa tem rima, combina com amor. Argentino de nascimento e radicado na ilha há quase 20 anos, o pianista, compositor e arranjador Alberto Heller é nosso convidado de hoje. Alberto, Olá. seja muito bem-vindo ao nosso Obrigado. programa. Né? Conta pra gente um pouco sobre a tua trajetória musical, como é que começou a tua carreira. Eu nasci na Argentina, em Buenos Aires, em 71. E aí eu tinha só 2 anos de idade, meus pais vieram para o Brasil e eu cresci em Curitiba. E aí eu comecei com 9 anos de idade a tocar piano. E aí eu comecei um pouquinho no clássico, depois acabei desistindo, voltei com o piano popular com 12 anos. E aí já era aquele pessoal do Zimbotril, tinha uma escola lá em Curitiba também. E aí eu comecei na música popular. Né? Com 14 anos comecei a tocar, com 15 anos eu estava tocando na noite. E meu pai teve que até fazer uma permissão especial com o juizado de menores. Que legal. Mas nessa época eu voltei para a música clássica e aí meu desejo e amor pela música clássica aí voltou com toda a força, né? Então eu comecei a levar as duas coisas e aos poucos eu fui cada vez mais me aprofundando realmente na música clássica e nunca deixei, mas digamos, a música popular foi ficando um pouquinho mais em segundo plano, né? Sim. E aí quando eu estava com 21 anos, eu abandonei a faculdade que eu fazia em Curitiba e fui para a Alemanha. E lá eu fiquei 6 anos, aí fiz a faculdade toda lá, depois o mestrado também, e voltei em 98, ainda fiquei um tempinho em Curitiba, e em 2000 eu vim para Florianópolis, e aí eu estou em Florianópolis desde então. Essa passagem na Alemanha, como é que foi? Eu queria muito estudar fora, e aí eu pensei em vários países, entre eles, por exemplo, até na Rússia, mas eu pensei, puxa, aprender russo e ficar lá longe de tudo. Me interessava também a cultura alemã, a literatura, a filosofia alemãs, e no meio da Europa, eu falei, eu acho que eu vou preferir a Alemanha. Acabei parando numa cidade que pertenceu à Alemanha Oriental, chamada Weimar, bem pequenininha, cidade de Schiller, de Goethe, Liszt e Bach viveram lá, mas é uma cidade bem pequenininha, né, cercada de parques, assim, uma cidade muito, muito romântica, muito gostosa. E assim, como pertenceu à Alemanha Oriental, eu acabei pegando bastante também da escola russa. E para mim foi ótimo, porque eu estava em dúvida, Rússia e Alemanha, então cheguei no lugar certo, né? E foi pouco tempo depois da queda do muro. Então foi muito bacana que eu acompanhei também o processo de capitalização, digamos, deles, né? E de ver quantas coisas que, assim, achei muito bacana porque nenhum deles voltaria atrás, mas todos estavam tristes porque tinha coisas que eram muito boas e que de um dia para o outro deixaram de acontecer, né? Então, isso eu vejo, por exemplo, hoje em dia que o Brasil está tão dividido politicamente, né? E eu sempre vejo, poxa, mas tem coisas boas e ruins dos dois lados. Eu sou utópico, idealista, alienado, como bom artista. Eu sempre fico sonhando que desse para pegar o melhor dos dois mundos, né? Mas... Sim. Tu acha que ainda existe um preconceito da música erudita em relação à popular, né? Falando do ponto de vista dos músicos? Assim? Existe. Eu vejo isso bastante forte ainda. Entre os puristas. Engraçado, as pessoas acham que é mais do clássico em relação ao outro, mas eu sinto às vezes até mais o contrário. Cada um tem a sua especialidade, o seu sotaque, o seu nicho, o seu jeito de trabalhar, né? E tem que respeitar isso, mas eu acho que ainda tem barreiras. A gente observa isso também, né, inclusive dentro da música popular, com o pessoal do jazz, com o pessoal do samba, né? Então... A música, ela chega no nosso ouvido como onda, e essa onda toca o nosso tímpano, nossa membrana auditiva, como tato. Então, o que nós percebemos da música é uma dança, é um contato. Então, tem uma expressão que eu acho linda, que fazer música é ser tocado à distância. Então, tem alguém tocando, mas esse toque nos toca. Então, dependendo de como a pessoa vai para o instrumento, é isso que vem. Então, uma pessoa que acaricia o instrumento, ela está nos acariciando. E vice-versa, ou seja, o público não está totalmente neutro, né? Então, a presença do público e a energia que vem desse público determina o que e como estamos tocando também. Claro, então, é uma interação uma troca viva, o tempo troca... A plateia não faz ideia da importância dela, né? Não faz. Tanto é que a gente faz o mesmo show em várias vezes e cada vez é completamente diferente. Conta pra gente como é que é o teu processo de composição, tem algum método? Eu sei que alguns trabalhos são feitos sob encomenda, né? Tu tens uma disciplina ou
o quanto tem de inspiração e de transpiração nessa história? Olha, eu adoraria ser uma pessoa que se compromete a compor de tal hora, mas eu nunca consegui. Por outro lado, eu não acredito na inspiração. Então o que eu sinto é isso, a gente começa a trabalhar, acha alguma, ou uma nota, um ritmo, um acorde, a partir dali vem um segundo e de repente você cria um fluxo e ali começa algo. Sim. E a partir dali começam a vir as ideias. Mas assim, eu sinto que para mim a composição ela assim vem em ondas, então tem épocas que eu componho mais, tem épocas que eu me sinto mais intérprete, tem vezes que eu enjoo da minha própria linguagem, eu enjoo de me ouvir o que eu estou fazendo. Então, às vezes é uma certa profilaxia, assim, eu fico um tempo sem compor, eu toco coisas diferentes e é como se aquilo desse uma limpada no HD, sabe? Sim. Dá uma e parece que de repente eu consigo organizar algo, não vou dizer novo, mas enfim, um jeito diferente de fazer as coisas, né? Então, quando eu começo a sentir que eu estou me repetindo, que eu estou entrando numa facilidade do estilo... pelos meus caminhos harmônicos, melódicos. Tipo, aí é a hora que eu dou uma parada, dou um tempinho, né? O Tom Jobim, uma vez, falou que o pianista, para ser um bom pianista, necessariamente ele teria que ser um sujeito um pouco melancólico, porque muitas horas de estudo, ele dizia assim, pô, enquanto os meninos estão na praia... né, jogando bola, paquerando, eu tô aqui na garagem estudando. E ele falou, pô, é natural que isso leve a influenciar a personalidade do artista. A melancolia ajuda muito. Eu sempre fui, desde criança, muito melancólico, até sempre tive que cuidar, porque tem épocas que vira depressão. Sim. E eu sinto que, assim, parece que cada 3 anos eu caio numa depressão, preciso de um pouco de remédio, saio. Então eu já senti que tem um ciclo. Mas eu sinto que para mim a melancolia sempre foi algo bem-vindo. Eu gosto dela. Sim. Parece que tem até uma coisa assim meio tonal, adocicada. A gente poetiza a melancolia, mas eu sinto que a melancolia é um estado de espírito onde a gente, de repente... flui e entra melhor naquilo, né? E aí os pianistas, entre todos os instrumentistas, é aquele que mais tende a ficar alienado num cantinho. Sim. Aí ele estuda, de repente vai lá e faz um dueto, alguma coisa, volta e fica sozinho, né? Então, até numa faculdade de música o pessoal brinca, é fácil reconhecer os pianistas que são os mais pálidos. Né? Em geral os mais magros, aí já não é mais o meu perfil, mas sim. A tua relação com Floripa, Alberto, como é que começou essa história? Eu me sinto pertencendo a esse lugar, né, assim, tanto a relação com os próprios manezinhos da ilha, mas eu vejo que aqui também congrega pessoas do Brasil inteiro, de vários lugares do mundo, então eu sinto que tem uma energia muito interessante aqui, né, não sei se também por ser uma ilha, proximidade do mar. Bom, a gente sabe que tu mora no Campeche, né? Que a Floripa é uma cidade mágica, né? E o Campeche tem toda uma história, né? Da lenda do Zé Perry, né? É verdade. São Zé Perry, que teria pousado lá, né? Quando ele estava fazendo transporte aéreo de cartas, né? E eu não sei, na verdade, se realmente isso aconteceu ou é um imaginário do Ilhéu, mas Campeche é o teu lugar aqui na ilha? Me identifico lá, apesar do trânsito tão ruim lá, mas enfim, eu sinto que cada praia em Florianópolis tem uma energia muito própria, né? Então tem algo ali que me atrai, que eu me sinto bem ali. Acho que o mar aberto eu gosto muito, né? Assim, apesar de ser mais frio, mais perigoso até na hora de nadar, eu gosto muito de nadar ali, mas tem algo assim que para mim tem uma energia que ela flui melhor, né? Eu sempre fui muito atento, qual é a energia que tem. A gente estava falando antes, a gente entra no palco, sobe ao palco, a gente sente exatamente qual é a energia que está ali. Como se a gente pudesse cortar com uma faca ali, de tão espesso e denso que fica o ar, que é a energia que vem das pessoas, né? Então, é isso que eu não saberia descrever, mas que eu me sinto em casa ali no Campeche. Sim. Fala pra gente um pouco dessa composição que tu vais gravar para o nosso programa. Ela pertence a um conjunto de peças que acabou ganhando o título de Labyrinth, né? Que é o título de uma das músicas. Então, são 11 peças que acabaram nascendo, algumas de poemas, ou eu escrevi poemas baseados na música, então fui da música para o poema, do poema para a música. E depois a Edra Rockenbach, que fez essa parceria comigo nas artes visuais, né? Porque o espetáculo é para piano solo. E ela ia projetando e brincando com as letras do poema. Então ele também ganha uma certa espacialidade que a gente estava falando. Então eu tentei brincar um pouco com as fronteiras do que é o sonoro, o que é o poético, o poema, o que é o visual e o que é a própria paisagem, o poema enquanto paisagem também, né? Então esse foi o espetáculo. E eu vou tocar uma dessas peças que se chama Passagens.
E ela começa assim muito suave, delicada, depois fica extremamente passional, depois delicada. Então, como é que a gente passa de uma coisa para outra, né? E o que que passa pela gente? Então tem um pouco disso. Ou seja, eu não sei exatamente o que que passa, mas espero que vocês gostem. Muito bom. Ok, Alberto, obrigado pelo ótimo papo, né? Obrigado também, uma alegria estar aqui. Vamos pro estúdio? Vamos lá, fazer música. Vamos lá. Quem nunca foi a Floripa não sabe onde fica a nova estação.
Quando cruzar uma ponte, escolha a ponte nessa direção.